Esse é mais um vídeo do Diário das Orquídeas em que apresentamos muitas plantas floridas em nossa casa. Hoje é o vídeo do mês de janeiro em que a gente indica para as pessoas quais são as espécies que estão floridas no mês de janeiro, beleza? No mês passado a gente fez uma série de espécies que estavam floridas em dezembro, né? Então, desta vez, o mês de janeiro, eu vou apresentar algumas espécies que estão floridas aqui em casa, tá? E que já começam a aparecer novas espécies em janeiro. Então, se você ainda não acompanhou nossa playlist, que nós mais uma vez somos pioneiros aqui no YouTube, esse é mais um vídeo que eu apresento a vocês muita floração de muitas plantas da nossa coleção. Para quem não me conhece, vamos lá, meu nome é Leonardo Garioli, esse daqui é o Diário das Orquídeas, um canal voltado para muita floração, muito cultivo de orquídeas e muito mais do que isso. A gente está voltado também para você, orquidófilo, ter um planejamento na orquidofilia, um crescimento muito maior. Antes que você pergunte, as plantas estão longe, calma. Daqui a pouquinho a gente vai ver de perto essas plantas, as florações, vou mostrar fotos para vocês também. Um vídeo bem legal. Na abertura eu acho que ficou muito irado aí, muito vídeo, né, com o drone do Diário das Orquídeas, então ficou muito massa aí, mais um vídeo para vocês. Pessoal, para quem está chegando hoje e ainda não sabe, né, ontem a gente terminou no Instagram o nosso desafio dos 7 dias. Foram 7 dias, onde todos os dias às 20 horas nós fizemos uma live que girou em média aí de 40 a 55 minutos, falando sobre diversos temas. Então foi muito enriquecedor, galera. Todos os dias nós sorteamos plantas, brindes, né? Um boné do Diário das Orquídeas, caneca do Diário das Orquídeas. Então, muita coisa legal. Sorteamos um corte de uma Aclande na minha coleção. Sorteamos seedling de Ametistoglossa, seedling de Aclande, 2 cruzamentos diferentes, né? Então teve muita coisa. Quem acompanhou, sim, adorou, tá gostando demais. Já estão pedindo para eu fazer um outro desafio. Isso aí já tá na nossa agenda também, beleza? Então, pessoal, vamos falar das espécies de janeiro. Primeiramente, eu tenho que falar do que está aqui na bancada. Aqui vocês veem, por exemplo, Aclande albescens, Aclande típicas, né? Essa aqui é uma planta muito boa de forma, uma das melhores plantas de forma da minha coleção. Vou colocar foto dela aí daqui a pouquinho. Uma planta assim excepcional, muito acima do padrão, tá bom? Então gostei demais dessa planta. Aqui a gente tem a Laure alba e a Laure albescens. Então são duas plantas também que eu tenho cultivado aqui em casa e estão indo muito bem. Tenho mais alaores em botões. Então já vai gravando aí, ó. Mês de janeiro a gente tem floração de Aclande, seja variedade como albescens, por exemplo, né? Ou, por exemplo, típica. A gente também tem floração de alaore, albescens, alba, concolor, por aí vai. Tá bom? Aqui em cima, não mostrei para vocês agora que eu tô vendo, eu também tenho uma forbese florida, né? Então já vai anotando, ó, Aclande no mês de janeiro, forbese no mês de janeiro, alaore no mês de janeiro, prestans eu tenho visto florescer, mas lembrando sempre, Aclande, prestans, né, e alaore são plantas coringas, que eu chamo, que são aquelas plantas que florescem mesmo fora do seu mês tradicional. Normalmente essas plantas, a cada brotação, ela emite uma floração. Então isso é muito irado, eu gosto demais. Eu tenho floração o ano inteiro aqui em casa e isso é o legal, tá bom? Pessoal, continuando aqui para falar com vocês. Então, 3 espécies. Outra coisa, falamos então, recapitulando, Aclande, forbese, né, alaore. Ali eu tenho labiata vindo floração. Tem uma outra insígnia que todo mundo está mostrando foto aí, que é a Megalantha. Aí tem Megalantha alba, albescens, né, típica, que a gente também tem visto. As labiatas estão dando um show, labiata concolor, labiata alba, labiata típica, rubra. Isso aí a gente já tem visto em vários locais, tá bom? Essa semana eu tenho aqui, tem até ali floridas, você podia até ter pego para mostrar para vocês, Sophronites cernua também está florida, a litorânea também está florida agora. Eu tenho 2 plantas com floração, tem uma planta ali e uma planta lá que também está florida. Não é mineira, é a litorânea, tá bom? Então, ó, falei aí, Sophronites cernua, Aclande, alaore, forbese,
as labiatas, né, Encíclia megalantha. Primeiramente, isso é o que eu estou lembrando agora. Vandas também tem mais de uma floração ao longo do ano. Então ela também está florescendo. Aqui atrás, galera, eu também tenho outra clã florida. Tem umas 3 plantas que já estão passando a floração. Atrás de vocês também tem mais 3 plantas. Então assim, a clã está dominando aqui em casa. Eu tenho muita clã, a galera sabe, tenho muitas em botões ainda. Então, em janeiro, tem florescido muita coisa. Híbridos, né? Tenho visto muitos híbridos florescendo agora também. Gutata, vamos lá. Gutata, eu já vi algumas gutatas que adiantaram na floração e já estão florescendo. Pessoal, não é o mês da gutata, tá? Reforçando, é final de fevereiro, já em março a gente tem muito mais a gutata florida, mas já tem gutata florescendo agora em janeiro. É uma possibilidade. E uma coisa que eu vi e eu adoro, pena que eu não consigo cultivar bem aqui na minha casa ainda, que é a púmila. Púmila já está florescendo, os mineiros amam as púmilas, né? Os capixabas também, e aí a púmila hoje está se tornando uma paixão nacional. Vi púmila tipo já florida, vi púmila vinicola já florida, né? Então púmila alba que já está florida, Encíclia bracteata, ainda tem Encíclia bracteata florescendo. Olha bem a quantidade de espécies, como que é possível aí na sua casa você ter floração em abundância se você tiver uma programação, né, um planejamento para isso. Então foca no que eu estou falando com você. Phalaenopsis, tem Phalaenopsis florescendo? Tem, pessoal. Phalaenopsis você vai conseguir ter floração dela por vários meses, mas eu não vou citar aqui porque eu acho que foge um pouco o nosso foco, beleza? Outra coisa também que eu tenho visto, híbridos como sempre, né, pessoal? Então híbridos a gente está tendo muita floração ainda, em janeiro é muito comum. Então vamos lá, recapitulando. Aclande, né? Alaori, beleza? Forbese, Encíclia megalantha, Encíclia bracteata, púmila, Sofronite cernua, labiata. Só nisso aí são 8 espécies. Você tem uma grande gama de possibilidades de floração. Então tudo depende de vocês planejarem aquelas plantas para você ter a floração o ano todo. Então aqui em casa hoje eu tenho floração o ano todo porque eu tenho diversas espécies desde que estejam no meu foco. Então, por exemplo, a labiata dá para eu cultivar aqui. Então é uma planta que ainda está no meu foco, né? Forbese não é muito o meu foco, mas dá para cultivar uma ou outra. Então isso que vocês têm que entender, né? Catacetos, existem alguns catacetos que estão floridos agora também. Tá bom? Então, se você gosta de catacetíneas, é possível você ir atrás e conseguir algumas plantas. Galera, são muitas e muitas espécies de orquídeas, né? Então, às vezes, pode falhar minha memória e eu esqueci alguma. Eu só estou citando, a ideia aqui são orquídeas, espécies, né, mais comuns, para você saber e de fácil acesso para você. Por exemplo, eu sei que tem alguns pleurotares, eu tenho visto pleurotares, acianteras, que estão florescendo agora também, mas é uma coisa que nem sempre é de acesso para muita gente, então a gente evita de comentar, mas tem floração de micros agora, né? Alaori tem florescido demais, Leopold a gente ainda vê um restinho de Leopold, bem pouquinho, mas ainda vê, né? Agora a púmila tá vindo com força, tem muita púmila vindo floração agora, tá bom? Foca nisso daí, se você gosta, pessoal, se você mora em região que tem altitude, que púmila vegeta bem, pode adquirir púmilas para a sua coleção, né? Tenho visto algumas violáceas floridas ainda. Então, para quem gosta de violácea, é uma planta que eu falei, ó, no mês passado floração, novembro já tinha floração, outubro a gente já tinha floração. Então, vamos lá, violácea você pega outubro, novembro, dezembro e janeiro e ainda tem floração de violácea. E é uma época que, em regra, tem uma menor quantidade de espécies florescendo. Então, foca nisso daí também. Violácea, para quem mora no nível do mar, que tem uma temperatura igual a minha aqui, que é quente, vai muito bem. É uma planta que não é complexo o cultivo se você fornecer umidade ambiente para ela. Se você não tem umidade ambiente, esse frescor subindo do chão, aí você vai ter dificuldade de cultivar. Mas se você conseguir criar esse microclima, é uma planta que vegeta muito bem. Eu tenho um coletivo de violácea ali com concolo, que foi um presente que deram para minha filha, Marister, né? Orquidofilia é isso, é muito mais do que só ter plantas para expor, para apresentar, é ter amizade. Então isso é muito bom. Recebi um colega ontem aqui no Orquidário, ontem não, sexta-feira, ontem de ontem, conversamos muito tempo, a gente
olhou muitas plantas aqui, aprendi com ele aprendeu aqui comigo algumas coisas, ele falou, ó, isso eu gosto. Então isso é cultivar, isso é orquidofilia, galera. Foca muito nisso, em criar vínculo, amizades, tá bom? É muito mais do que só você colecionar orquídeas, beleza? Então ganhei um coletivo, voltando, de violácea com colo. As violáceas estão indo muito bem, explodiram aqui em casa. Então se você mora no nível do mar e consegue ter essa umidade ambiente e muita luz solar, é muito indicado para você violácea, beleza? Bem, galera, falei então sobre a Clande, Prestans, Púmila, né, Alaori, Encíclia megalantha, Encíclia bracteata, falamos sobre Serna, falei sobre Alaori, Labiata, falamos sobre o que mais? Vamos lá, híbridos em geral, Phalaenopsis, Vandas, olha bem, só aí já foram 10 plantas. O que mais? Enfim, tem muita coisa florescendo já que é possível e é de acesso a você aí. Então você tem que começar a traçar uma estratégia. Aí falei sobre pleurotários, alguns pleurotários, algumas acianteras ou aciantera, né? Então 12 plantas, 12 espécies. Isso é muito legal, né? Falei que já tem gutata florescendo, 13 espécies, que não é a regra, mas já tem algumas plantas adiantando, já tenho visto. Então, isso que você tem que pensar. Falei sobre, né, violáceas, 14. Então, assim, ainda tem um pouquinho de Leopold, 15 espécies. Olha bem, pessoal, em 5 minutos eu falei para você 15 espécies de orquídeas que possivelmente você terá uma floração em janeiro. Normalmente, esses meses que são colados, então, por exemplo, janeiro e dezembro, fevereiro e março, abril e maio, são meses, né, um colado com o outro, que possivelmente muitas espécies vão coincidir. Então é muito legal você ter mais de um indivíduo de cada espécie para ter uma alta probabilidade de ter floração nesses meses, tá? E obviamente, se você não quer ter, né, mais dor de cabeça, ou seja, se você quer ser mais certeiro ainda, adquira as espécies que eu chamo de coringa, que são a Clandes, as Alaores e as Prestans, beleza? Que são plantas que a toda brotação vai florescendo. Tá bom? Bem, galera, enfim, falamos sobre muitas plantas, né? Falei sobre várias espécies. Isso é muito fácil para você, é possível você ter acesso a isso. Agora eu vou deixar algumas imagens aí para vocês dessas plantas que estão floridas, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Acompanhem aí